Aos meus irmãos e amigos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Nesse segundo trimestre de 2020, estamos estudando o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição dessa semana é a lição 9, com o tema O Mistério da Unidade Revelado. Ainda antes de iniciar esta aula, também quero lembrar que nesse vídeo aula eu não tenho a intenção de seguir o passo a passo conforme está em nosso material didático da escola bíblica, mas eu apresento um breve resumo do conteúdo da temática proposta pelo nosso comentarista da escola bíblica. E isto é para que você tenha um subsídio complementar. Eu também quero aproveitar para te pedir que, caso esse vídeo te traga alguma edificação, você pode clicar no ícone que está debaixo de sua tela, indicando que você gostou do vídeo. Inscreva-se em nosso canal e em seguida compartilhe com alguém que você também deseja edificar espiritualmente. Bem, e para começarmos a nossa aula, quero citar o textual da lição que está em aos Efésios, capítulos 3 e o verso 5. Assim está escrito: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Bem, o apóstolo está falando de um projeto que por muitos séculos estava oculto, mas agora foi revelado. Que projeto seria este? Esse projeto é a igreja. E para termos a certeza, é só verificarmos o versículo seguinte, no caso, o verso 6, quando ele diz: a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Este mistério foi revelado por Jesus em Cesareia de Filipos, quando Jesus disse que edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. O interessante é que nessa ocasião Jesus falou do projeto da igreja, mas ele não entrou em detalhes de como seria ela. Na verdade, era uma ideia de uma igreja formada de judeus e de gentios. Mas nesses detalhes só serão mesmo revelados posteriormente, quando ele ressuscitar dos mortos. Ele chama os discípulos e disse a eles: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e em Samaria. Perceba, quando ele já fala Samaria, ele já está abrindo para os gentios, e até os confins da terra. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, o evangelho não seria somente para os judeus, mas também para os gentios. Bem, mas é importante que se diga que antes da crucificação, a pregação da salvação foi dada primeiro aos judeus. O próprio Jesus disse em Mateus, capítulo 10, e o verso 6 e 7. Assim está escrito: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregar, dizendo: é chegado o reino dos céus. Então, perceba que quando Jesus estava em seu ministério público, a pregação era apenas para Israel. Perceba que só posteriormente haverá a revelação do mistério sobre a igreja, quando nós teremos a inclusão dos gentios. Isso é que os teólogos chamam de revelação progressiva. É a revelação progressiva do plano de salvação, que começa com o povo judeu, mas que se completa com a inserção dos gentios. Vamos citar mais um texto que está em Lucas, capítulo 24, e o verso 47. Assim está escrito: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém.
o mistério revelado, então, é a unidade de dois povos, formando a família de Deus chamada igreja. No versículo 1 deste mesmo capítulo que estamos estudando, o apóstolo se apresenta como um prisioneiro de Jesus, por causa dos gentios. Esta passagem é uma das evidências que indicam que esta epístola foi escrita da prisão. E ele se apresenta nela como um humilde dispenseiro, dizendo que é um mordomo, um serviçal, de um período que ele chama de dispensação da graça. E nessa expressão temos a teoria do dispensacionalismo. O que vem a ser isso? Bem, não que o dispensacionalismo não esteja na Bíblia, ou que seja uma invenção do homem, mas o dispensacionalismo é um entendimento bíblico que vê Deus agindo de diversas formas ao longo da história humana, enquanto realiza ou desenvolve o plano de salvação do homem. No dispensacionalismo, Deus vem de forma progressiva se apresentando e tratando com os homens. Vejamos, antes da queda, ele se relacionava com Adão em uma dispensação chamada de inocência. Depois da queda do homem, no pecado, Deus passa a se revelar na dispensação da consciência. Depois do dilúvio, Deus trata com o homem de outra maneira, que é a dispensação do governo humano. Depois do episódio da Torre de Babel, com a rejeição dos gentios, que é ali na ocasião a comunidade única dos descendentes de Noé, surgem as nações gentílicas, e então Deus separa uma família para dela formar uma nação. Essa família é a família de Abraão, e a nação que Deus desenvolve a partir dela é a nação de Israel. Durante sua formação, Deus trata com os pais dessa nação. E aí temos o período chamado de dispensação patriarcal. Abraão, Isaac e Jacó. Depois que essa nação já está formada, sai do Egito e por sua desobediência constante, Deus deu a eles, através de Moisés, a lei. Então teremos aqui a dispensação da lei. Essa dispensação dura até a vinda de Jesus, o Salvador. E quando ele veio, posteriormente, ele revelou que formaria dos gentios e dos judeus um único povo, um só povo, que no caso é a igreja. Então temos agora um novo momento, chamado pelo apóstolo Paulo, nestes textos, de dispensação da graça de Deus. E pela Bíblia, já sabemos que essa dispensação irá se encerrar com o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja põe fim ao período chamado de período da graça de Deus, onde Deus irá mais uma vez mudar a chave e a forma de tratar com o homem, que será a grande tribulação. E por fim, teremos a última dispensação, que será a dispensação do milênio. Mas o fato aqui é que o apóstolo está falando da dispensação da graça de Deus. E para confirmar esse ensino, eu vou citar o texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e o verso 24. Assim está escrito: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, aí ele cita, da graça de Deus. Então, é isso, meus irmãos, que estamos a falar. Estamos na dispensação da graça, onde, inclusive, o ministério da salvação dos homens é manifestado na igreja, que também é chamada de família de Deus. Bem, uma outra expressão do apóstolo é quando ele diz: minha compreensão
do ministério de Cristo. Perdão, minha compreensão do mistério de Cristo. Bem, o que ele está dizendo quando ele escreve minha compreensão do mistério de Cristo? Quando ele diz isso, ele está escrevendo, ele está dizendo que ele foi revelado pelo Espírito Santo e que só assim ele pôde compreender e acreditar nela. E meus irmãos, é assim que acontece com o apóstolo e é assim que deve ocorrer conosco. Porque a compreensão da palavra de Cristo só pode ocorrer em nós pelo Espírito Santo. E isso por quê? Porque ninguém pode compreender as palavras de Deus de forma intelectual somente pela razão. O próprio apóstolo disse isso em uma outra carta que ele escreveu em 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 4 e o verso 5, quando ele diz, assim está escrito: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens. E aí ele completa, mas no poder de Deus. Bem, só assim o homem pode entender as palavras de Deus, com o auxílio indispensável do Espírito Santo. Bem, continuando o texto no verso 8, o apóstolo diz: chamado para anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. As riquezas incompreensíveis, por que elas são incompreensíveis? Porque o homem natural, como disse agora, em instantes, pela razão humana, não consegue entender a palavra de Deus. Veja em 1 Coríntios capítulo 2 e o verso 14. Assim está escrito: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem apenas espiritualmente. Veja, meu amigo, é isso que os apóstolos fizeram. Não só o apóstolo Paulo, mas todos eles em seus escritos nos deixaram anunciados as riquezas espirituais em Cristo, a riqueza da salvação, da vida eterna, do pós-vida na eternidade celestial. Uma igreja séria que se preza, uma igreja de verdade, ela não fica o tempo todo pedindo seu dinheiro, inventando campanhas milagrosas e promovendo cultos extravagantes, cheios de histeria coletiva, eventos idólatras onde se diviniza pastores, cantores e pregadores. Não. Uma igreja séria, ela na verdade te anuncia as riquezas espirituais de Cristo e promove assistência social aos necessitados. Bem, dito isto, vamos seguir o texto do verso 10. Assim está escrito: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. O apóstolo está dizendo que o mistério da salvação, revelado por Jesus na sua igreja, é conhecido também pelos principados e potestades. Ou seja, o mistério da salvação do homem não foi revelado apenas para os homens, mas aos seres angelicais, tanto aos anjos de Deus como aos anjos caídos. Isso quer dizer que eles também podem ver o mistério oculto que agora foi revelado. E a expressão do apóstolo é multiforme. Quer dizer que a igreja é uma só, mas ela é ao mesmo tempo diversa. E é a diversidade cultural da igreja algo maravilhoso. Afinal, ela é formada de judeus e de todos os povos da terra. Em Romanos capítulo 11 e o verso 17 e 18, assim está escrito: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertados no lugar deles, no caso do galho original, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories
contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu o que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Nesse texto, a oliveira é Israel, a raiz é Jesus, e os gentios, os galhos da oliveira brava, que foram enxertados na oliveira original. Isso quer dizer que a igreja é feita de vários povos, mas em Cristo ela é uma só. Ela está na oliveira verdadeira, que é Cristo. A diversidade da igreja são os povos com seus costumes, idiomas, cultura e regiões. A diversidade dos povos é o propósito divino. Eu não sei se os irmãos lembram que na lição 6, onde tratamos sobre os gentios, estudamos que a desobediência dos gentios foi justamente o motivo pelo qual eles construíram a torre, porque eles não queriam se espalhar pela terra e povoá-la. O evangelho não é contra a diversidade cultural, mas o evangelho ele está em todos os povos espalhados pela terra. Ele não é contra a diversidade cultural, mas ele tira o pecado e a idolatria que há na cultura. Falando sobre a universalidade da igreja, ainda em Apocalipse, no capítulo 5 e o verso 9, assim está escrito: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com o teu sangue nos comprastes para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação. Veja que quem diz isso aqui, se você for ler o contexto, são as figuras dos 4 animais e os 24 anciões que se prostravam diante do Cordeiro. Conforme os estudiosos da Bíblia, esses 4 animais são os querubins e os 24 anciões representam os apóstolos e os profetas. Eles todos reconhecem a multiforme e sabedoria de Deus. E quando falamos em sabedoria de Deus, falamos daquilo que é próprio de quem serve a Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então a sabedoria de Deus é evidenciada na diversidade, na pluralidade dos cidadãos salvos, em Cristo, que estão espalhados por todo o mundo. E os seres angelicais, os anjos, visualizam isso e se admiram. Perceba a responsabilidade do testemunho de vida que a igreja tem que dar. Por isso que o autor aos Hebreus, em seu capítulo 12 e o verso 1, ele chega a dizer: assim está escrito: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas. Que nuvens são essas? Os anjos celestes e os anjos caídos. Os anjos desejaram atentar para a salvação. E eu vou citar um texto que é até mal interpretado, que está em 1 Pedro, capítulo 1, verso 12. Assim está escrito: aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Esse texto é muitas vezes usado para dizer que os anjos queriam pregar o Evangelho, mas que não lhe foram permitido pregar. Deus não deixou, porque ele deu essa incumbência para a igreja. Mas não é assim que está escrito, Inclusive nosso canal é assim, está escrito, mas não é assim que está escrito. Eles desejavam pregar, que eles desejavam ministrar. Não, o texto diz que eles desejavam atentar, quer dizer, prestar atenção
no cumprimento da salvação e em como o mistério da salvação iria se desenrolar. Eles desejavam atentar. O apóstolo Pedro diz que os anjos atentaram, desejaram. E o apóstolo Paulo diz aqui no nosso texto que estamos estudando que Deus concedeu o desejo deles, mostrando, as potestades e principados a multiforme e sabedoria de Deus. A igreja é vitrine do poder salvífico de Deus para os anjos nos céus. Ou seja, é mostrado aos anjos como o evangelho transforma o homem. E eles veem isso e ficam maravilhados. O verso 11 da nossa lição, do capítulo 3 de Efésios, diz que nada disso foi por acaso. Foi pela vontade, pelo propósito de Deus. O nosso último verso, que é o verso 12, diz que sobre todo esse mistério revelado, temos ousadia e confiança pela nossa fé, para mostrar e viver a salvação. Eu quero encerrar citando só mais um texto que está em aos Hebreus, capítulo 10, o verso 19. E o verso 20, que assim está escrito: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, e pelo véu, isto é, pela sua carne, que Deus em Cristo nos abençoe. Amém? Que nós possamos estar prontos e juntos na próxima aula. Deus abençoe.